Clube do Enem te ensina porcentagem. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti, deixa pra mim que eu vou te ensinar. Olha, talvez poucas matérias sejam tão injustiçadas quanto a porcentagem, porque a estrutura por trás dela é muito simples. Escrever X% é rigorosamente a mesma coisa que escrever X sobre 100. É só uma maneira alternativa de representar uma fração, também chamada, em função disso, de razão centesimal. Toda vez que a gente representar uma delas, é tão ou mais importante do que ela própria nós sabermos a quem ela se refere, a que valor, a que quantidade a porcentagem corresponde. Por exemplo, se eu escrevo 40% do valor, isso é a mesma coisa que representar matematicamente a fração 40 centésimos multiplicando esse valor. Observa que a preposição de se converte numa multiplicação. Se eu escrever 20% da renda, vale a mesma regra. Escrever 20% da renda é o mesmo que escrever 20 sobre 100 vezes a renda. Então não esquece disso. Toda vez que houver alguma porcentagem representada no teu problema, procura saber a quem ela se refere, procurando pela preposição. Um dos aspectos mais importantes do estudo de porcentagens é a conversão da taxa percentual, representada tradicionalmente ao lado do símbolo de porcentagem, para a taxa dita unitária. E isso é realmente muito simples de se fazer. Basta converter a porcentagem para fração e efetuar a divisão. Nesse caso, a divisão resulta em 0,25. E esse, portanto, é um valor que corresponde à taxa unitária equivalente à taxa percentual em questão. A única diferença na prática é que quando eu escrevo 25%, eu estou me referindo a 25 unidades de um total de 100. E quando eu escrevo 0,25, eu estou fazendo referência a 0,25 unidades de um total de apenas uma. É claro que dependendo da aplicação, por exemplo, para um resultado de pesquisa, é mais sensato a gente usar um universo de 100 unidades ao invés de um universo que reúne apenas uma. E daí a enorme serventia das porcentagens, o fato delas estarem tão amplamente disseminadas no nosso cotidiano, na nossa cultura. Realizar essa conversão de taxa percentual para unitária e vice-versa é também bastante simples. Quando eu quero passar da taxa percentual para a taxa unitária, basta dividir o valor por 100. Da mesma forma, no caminho contrário, se eu multiplicar a taxa unitária por 100, eu converto ela imediatamente na taxa percentual. Nem tudo que parece é. Eventualmente, a gente submete um produto a um acréscimo seguido de um desconto, representados pelo mesmo valor numérico, com sinais contrários, e chegamos à conclusão de que o valor original não é resgatado. Por exemplo, vamos assumir que esse belo cachorro-quente está sendo vendido pela bagatela de R$100 um dog. Esse dog aí só pode vir folhado a ouro, né, cara? Estamos, portanto, diante do dog de R$100 que será submetido a um acréscimo de 30%. Observe que esses 30% serão calculados sobre 100, fazendo de cabeça 10% de 100 são R$10, 30% de 100 são 30. Nós somaremos R$30 aos R$100 originais e chegaremos, portanto, ao valor intermediário de R$130. Agora observa, se eu submeter esses R$130 a um desconto de 30%, que percentualmente, portanto, seria equivalente ao meu acréscimo, porém com sinal contrário, eu vou calcular esses 30% tomando 130 como valor de referência. 10% de 130 dá 13, 30% de 130 dá 39, portanto, ao descontar os R$39 dos 130, eu me surpreendo ao perceber que o valor cai para R$91. O que significa que um acréscimo de 30% sucedido por um desconto de 30% resulta na prática em um desconto de 9%. Observa, mais 30, menos 30, no mundo das porcentagens, não dá zero. Quando nós temos acréscimos ou descontos sucessivos, a gente sempre sai perdendo. Acréscimos sempre são maiores do que parecem e descontos, por sua vez, sempre são menores. Observe, por exemplo, esse belo X-tudo que está sendo vendido pela bagatela de... Então tá, o dog é 100 e o podrão é 100 também. Beleza. Este belo lanche rápido está sendo vendido por módicos R$100 e está prestes a sofrer um aumento de 20%. Observa que isso vai levar o valor a R$120 na medida em que 20% de 100 representa R$20.
Se eu submeter o lanche a um novo aumento de 20%, observa que esses 20% incidirão sobre 120. 10% de 120, 12, 20% de 120, 24, o que leva o valor final do meu lanche a R$ 144. Comparando o primeiro e o último preços, eu percebo que o acréscimo real é de 44%. Nota bem, 20 mais 20 parece 40, mas na verdade é 44%, porque o valor de referência tem que ser constantemente atualizado a cada porcentagem calculada. Observa que se for desconto sucessivo, vai valer a mesma máxima. Se eu quiser, por exemplo, comprar essa apetitosa fatia de pizza, eu vou pagar, já sei, vou pagar R$100. R$100 pela fatia de pizza. Se essa fatia de pizza está sendo vendida por R$100 e o dono da pizzaria resolve dar um desconto de 30% aos seus clientes, esses 30% se convertem em R$30 e a pizza passa a valer 70. Observa que se um novo desconto de 30% for dado, esses 30% incidirão sobre 70, e aí 10% de 70 são 7, 30% de 70 são R$21. Descontando os R$21 dos 70, nós chegamos no preço final de R$49, o que caracteriza um desconto, comparando o primeiro com o último preços, de R$51, o que equivale a 51%. Observa. 2 descontos sucessivos de 30% parecem um desconto de 60%, mas na verdade o desconto é menor do que parece. Em síntese, a gente sempre sai perdendo. Um último modelo bem comum de problema de porcentagens é o que envolve preço de custo e preço de venda. Para trabalhar com esse tipo de problema, lembra que o que a gente chama de variação de preço é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo. Observa, nessas condições é o segundo menos o primeiro. Toda vez que eu calcular essa variação de preço e encontrar um valor positivo, isso significa que a mercadoria está sendo vendida com lucro, ou seja, eu estou vendendo por mais do que eu paguei. Mas nem todo comerciante faz isso o tempo todo. Eventualmente, para fazer girar o estoque, o comerciante pode chegar à conclusão de que é necessário vender com prejuízo, ou seja, vendendo por menos do que pagou. É claro também que se o preço de venda e o preço de custo forem iguais, então não haverá lucro e nem prejuízo. Os problemas que pertencem a essa categoria costumam usar um dos dois valores como referência, ou o preço de custo ou o preço de venda. Vamos começar falando em lucro sobre o preço de custo. Nessa hipótese, nós iremos tomar o preço de custo como os nossos 100%. Se o lucro for calculado a partir dele, ele será somado ao custo e, consequentemente, o percentual associado ao preço de venda irá representar mais do que 100%, mais especificamente 100 mais L%. Agora, na hipótese do lucro estar sendo calculado sobre o preço de venda, então é o preço de venda que nós tomaremos como os nossos 100%. E o lucro, embora positivo, terá que ser subtraído do preço de venda para que a gente consiga encontrar o percentual correspondente ao preço de custo, que nesse caso vai corresponder à expressão 100 menos L%. Observa que nem sempre em problema de preço de custo e preço de venda nós teremos um percentual representado como 100% e o outro representando sempre mais ou menos que 100%. Isso sempre vai depender de quem é o nosso valor de referência. Essa foi a aula de porcentagem do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br e aproveita para assinar o nosso canal, youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!